E agora nós temos uma palestra virtual com um dos mais queridos líderes de nossa comunidade, com base em Florianópolis. Convidamos para esta palestra virtual, com o tema Cultura de Segurança em Todos os Ambientes, Rodrigo Jorge, CISO da Nelway. Por favor, Rodrigo Jorge, seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Security Leaders. E boa tarde a todos que estão nos assistindo online e também presencialmente aí em Porto Alegre. Gostaria muito de estar por aí, mas infelizmente não foi possível. Mas vamos aí aproveitar o que a pandemia nos trouxe de bom, né? Que foi os modelos de eventos remotos e agora híbrido, para a gente poder fazer essa palestra para vocês. Bom, o assunto ele é algo que a gente tem visto falar pouco aqui no Brasil, praticamente quase nada, né? E, no entanto, é algo que eu tenho lido, tenho pesquisado, estudado há bastante tempo, e lá fora a gente tem vários conteúdos, e aí é um assunto que a gente precisa trazer para o Brasil, e eu espero poder aqui fazer minha contribuição. Então, como eu disse, eu sou o Rodrigo, né? Eu sou CISO da Nelway, em Florianópolis, e eu quero trazer um pouco da minha experiência e do meu assunto de trabalho, tá? Bom, começando desde 2013, né? Eu faço algumas palestras, eu faço algum material dizendo que as pessoas são o princípio e o fim da segurança da informação, né? Será mesmo isso? O que vocês acham? Infelizmente, eu queria estar vendo aí o pessoal, mas eu não consigo vê-los, né? Mas será que é isso? Vamos conferir, né? As pessoas, em primeiro lugar, são elas que estão à frente de tudo. São as pessoas que tomam as decisões, que definem controles, regras, escolhem as proteções. São as pessoas que fazem implementações e utilização das tecnologias que elas implementaram, que elas escolheram, né, dos comportamentos que elas tiveram. São as pessoas que seguem os controles e respeitam as regras. Opa, saiu um R ali trocado, um erro de digitação, desculpem. Que respeitam as regras, se comportando de forma segura, ou elas acabam ignorando e burlando os controles de segurança, né? Realizam más práticas ou práticas inseguras, ainda que conheçam as práticas seguras. Então, tudo depende das pessoas, o que elas fazem e como se comportam. Porque se alguém quiser criar uma maneira de burlar um controle, ou então de lançar um phishing, fazer alguém clicar, utilizar da engenharia social, ou sabendo de uma ameaça, ainda assim fazer vista grossa e resolver correr um risco, né? Ela vai fazer com que a segurança vá por água abaixo. Então, por mais que se invista e se gaste tempo com tecnologia, as pessoas são o princípio e o final da segurança. E aí, por falar em gastar, investir em tecnologia, trazendo uma pesquisa aqui, que veio da World Wide IT Security Products, né? Ela traz um pouquinho dessa realidade. 47% do que é gasto de produtos é gasto com produtos de rede, segurança de rede, de perímetro, né? 22% de endpoint, 14% web, 14% identidade, gestão de identidade, e 3%, ou seja, menos de 3%, é gasto com a parte humana, com a camada de proteção humana, ou a camada humana de defesa, ou camada de defesa humana, né? Só que o que acontece? Menos de 3% dos gastos com segurança tem como foco essa camada humana. Porém, 85% das brechas dos incidentes remetem a humanos. É alguém que clicou no phishing, é alguém que esqueceu de atualizar o servidor, é alguém que colocou um servidor de terminal aberto sem proteção ou sem estar atualizado, é alguém que não ativou o segundo fator de proteção, é alguém que teve a sua máquina invadida, é alguém que não tinha backup. Então, quando você vai fazer um estudo de um caso, de uma invasão, de um incidente, é muito comum encontrar situações que possibilitaram que aquele ataque ou que aquela brecha ocorresse, que poderiam ter sido evitadas se uma ação humana tivesse sido tomada
de proteção, de elevação da proteção, de correção, ou algo que foi, de repente, negligenciado por alguém de tecnologia, né, por alguém que colocou, o site foi invadido, pô, o código que foi feito, ele tinha uma brecha, ele tinha uma falha de segurança e ele foi explorado por alguém. Então, 85% do que se tem remete aos humanos, né? E a fonte disso é o Security Culture Playbook do Perry Carpenter e do Kyle Rohrer, que depois lá no final eu vou trazer as fontes bem certinhas, tá? Então, o que a gente tem visto hoje do ponto de vista de conscientização? Porque quando a gente fala de segurança, né, a gente vai falar em conscientização. A gente vai falar em como que as pessoas, como é que eu vou preparar as pessoas dentro da minha organização para poder agirem de forma segura. E é bem comum a gente olhar as empresas que fazem um phishing, uma palestra, de repente um treinamento e ok, estou em conformidade. Inclusive eu tenho visto isso muito ultimamente, as empresas aí que estão buscando conformidade com a LGPD, estão buscando se adequar, elas realizam um phishing, a gente já sabe que de 500, sei lá, 300, 100, 200 clicaram no phishing, faz uma palestra para mostrar quantos caíram no phishing e a importância daquilo, com o objetivo de conscientizar, faz um treinamento sobre o que é phishing, o que é engenharia social, como proteger sua senha, e legal, está em conformidade, acabou, e isso daí é o que a gente tem visto. Só que isso que a gente tem visto muito ainda primeiro, não tem objetivos definidos. Que objetivos? Objetivos do que vai impactar na empresa. Como é que eu vou monitorar aquele resultado? Como é que eu vou saber como é que estão meus usuários? E aí existe uma ausência de métricas, muitas vezes, porque você não sabe exatamente o que você quer medir, você, então, não consegue ter uma métrica inicial, uma métrica final, muitas vezes, e aí o que acontece? O que importa é que o conteúdo que foi passado, ou seja, o que o seu usuário sabe. Então, vamos aplicar um treinamento, vamos fazer o usuário responder aquelas 10 perguntinhas no final, né? Responde o quiz do treinamento, faz uma gamificação ali e pronto. Cumpri a minha missão. Meu programa de conscientização funcionou. Daqui 3 meses, ou daqui 6 meses eu vou fazer de novo, daqui 1 ano eu vou fazer de novo, né? E é o que a gente tem visto. No entanto, a gente vive o mundo da segurança, ele conseguiu abrir os olhos para algo, como eu disse, desde 2013 eu vinha falando, eu visualizava o problema, mas eu não tinha ainda a ferramenta, né? Eu não tinha como trazer e extrair resultados disso e tornar prático. E ultimamente, nos últimos anos, eu comecei a ter essas ferramentas, ter os conteúdos e aquilo que a gente colocou em prática na Nelway. Então, tudo que eu estou fazendo aqui, eu posso falar que a gente teve experiência de colocar na Nelway e de fazer advisory para outras empresas que também colocaram em prática e tem funcionado, né? E aí, o que a gente tem visto, né? Em 2019, o Perry lançou um livro que é esse Transformational Security Awareness, e aí ele tem 3 lições ali que são importantes, que é, primeiro, a gente precisa gravar isso para a gente seguir daqui adiante nesse conteúdo, tá? Primeiro, se você tentar trabalhar contra a natureza humana, você vai falhar sempre. Qual é a natureza humana? O homem tem por natureza manter-se na zona de conforto. É difícil você conseguir tirar pessoas em algo que ela está confortável, que ela está acostumada de fazer daquele jeito, e você moldar aquela pessoa, ou você fazer ela agir de forma diferente, né? E ainda que você ensine para ela dos perigos, e aí vem a terceira frase ali, a terceira lição, que é: ainda que eu esteja consciente, não significa que eu me importo. Exemplo, aí eu vou numa rodovia dirigir, tem ali o limite de velocidade de 80 km por hora, eu dirijo a 100 km por hora. Ora, eu sei que se há um limite, é um limite de segurança naquela rodovia, 80 km por hora. Por que eu dirijo a 100 km por hora? Eu assumi o risco, eu estava consciente do problema, porque a placa me orientou, né, me conscientizou do problema, mas eu não me importei. Beber e dirigir é um risco. Então, eu sou consciente. Todo brasileiro é consciente que beber e dirigir é um risco. No mínimo, ele começa enxergando o risco da multa que ele vai receber, do risco dele ser preso se ele for pego numa blitz.
E outros já vão além e conseguem realmente enxergar o risco de um acidente, de um atropelamento, né, de vida que pode ser perdida em função de um acidente de trânsito causado pelo álcool. E ainda assim as pessoas acabam, mesmo aware, né, que a frase original ali em inglês é "If I'm aware, doesn't mean that I care". Então, se eu estou consciente, né, se eu estou consciente, não significa que eu me importo. Então, a partir daí, a gente precisa entender que isso funciona para qualquer comportamento humano que diz respeito à necessidade de transformação. Por isso que o Perry ele chama de conscientização transformacional. Você vai pegar pessoas, usuários, se a gente está falando aqui de segurança da informação, que eles se comportam de um jeito e você precisa fazer com que eles se comportem de um jeito diferente, de um jeito mais seguro, né? E aí vem uma verdade que faz muito sentido e a gente vai começar a ver por quê, que não me importa o que o usuário sabe, e sim o que ele faz e como ele se comporta. Ele pode não saber o que é um phishing. Eu falei ali, eu fiz aquele treinamento, falei o que é phishing, o que é ransomware, falei qual a boa prática da senha, que se uma senha, sei lá, não tiver a sua complexidade adequada, ela pode ser quebrada em 1 ano, em 5 minutos. Isso daí vai entrar no ouvido do usuário, geralmente, e vai sair pelo outro, porque ele vai tomar a ação insegura. Então, o que eu preciso, a partir de agora, começar um programa de conscientização, ter como objetivo, né, é o que o usuário faz, como ele se comporta. E aí, o programa de conscientização tradicional, que a gente está acostumado a ver nas empresas, né, ele ficou ultrapassado. Ele é out of date hoje em dia, tá? Para essa nova abordagem, ou seja, para a evolução da cultura de segurança nas empresas. E aí você já tem o ABC Security, ou Security ABC, que vem Awareness, Behavior e Culture, que traduzindo para o português, lá nos Estados Unidos eles têm o ABC da segurança, aqui nós temos os 3 Cs da segurança: conscientização, comportamento e cultura. Rodrigo, então agora o meu programa de conscientização e segurança, ele não vai ser mais um programa de conscientização e segurança? Ele não vai mais ser, tá? Ele vai ser um programa que ele vai evoluir. Como é que ele evolui? Então, eu tenho um gráfico, né? Isso, a fonte desse gráfico aqui vem da Nob4, que é uma empresa que tem uma plataforma de awareness, né? Educação, cultura e segurança. E aí ela traz as fases. A gente tinha a fase que faça você mesmo, né? Na era do faça em casa, faça você mesmo. Depois, de repente, começaram a surgir alguns fabricantes, empresas que criavam conteúdos de segurança, começaram a fornecer esses conteúdos, você colocava os usuários para fazer aqueles treinamentos. Aí veio a simulação de phishing, e aí eu falo que parou aí, né? A minha visão, a minha experiência é que parou aí nas simulações de phishing. Então, começa a se mandar phishing, vê quantas pessoas clicaram no phishing, e aí eu já vi muito isso, até eu, talvez no começo, já tenha feito isso ali, de carreira, né? Quando a gente começou a fazer phishing, olha, a empresa está em risco. 10%, 15%, 20% dos nossos usuários clicaram num phishing. Tá, e aí? Como é que eu vou resolver esse problema? Eu vou fazer uma palestra sobre o que é phishing. Eu vou ensinar o que é engenharia social. Legal. Aí, manda outro phishing, 10% a 15% de novo, clicaram no phishing. Não deu resultado. E aí foi necessário começar a evoluir. E aí, para começar a evoluir, começaram a surgir os programas de segurança, mas olhando para métricas. Então, vamos analisar quem clica mais no phishing, né? Vamos ver qual que é o que isso está trazendo de risco para a empresa. E com essas estatísticas passaram a se colocar indicadores chaves dentro da empresa, já olhando um pouquinho melhor para um acompanhamento por números, né?
Diz o uma frase, eu não sei se é do Peter Drucker, que me corrijam, que ele fala que você não pode gerenciar aquilo que você não consegue medir, né? Então, se você não... Como é que você vai gerenciar algo que você está fazendo? Você vai gerenciar o resultado se você não mede. E aí veio a questão das métricas, né? E aí, hoje, a gente está na era da cultura de segurança, né? E aí você passa a não mais gerenciar métricas, números, e você passa a gerenciar comportamento. Ou seja, eu preciso agora verificar como é que os meus usuários se comportam para mim poder entender onde é que eu estou, para onde eu vou. E aí a conscientização ela vai permear a organização inteira, uma vez que todos estão conscientes e se comportando de forma segura, ou de forma a não trazer riscos ali para dentro da empresa, né? E com isso as empresas elas realmente cada vez passam a ter mais ali a figura do CISO, que é o Security Officer, né? Que vai se maturando cada vez mais esse papel dentro das organizações, porque elas entendem que elas precisam ter uma figura ali líder que vai fazer com que elas evoluam, com que diminuam os riscos e com que elas trabalhem com menor risco, enfim, trabalhem com menor a probabilidade menor de perdas. E aí vem o programa de conscientização, comportamento e cultura. Então, lá na Nelway, a gente tem o modelo NELSecWay, que é o nosso nome do nosso programa de segurança. Está o logo aí na tela, né? Todo slide tem o logo. Por que eu coloco esse logo? Porque ele é uma marca que vende a nossa atividade dentro da empresa. Então, toda empresa ela precisa ter um programa de conscientização, comportamento e cultura que todo mundo conheça, que faça parte da vida, do dia a dia de todos. E aí a gente depois fala um pouquinho disso, tá? Então, quando eu falo em cultura, mas, Rodrigo, o que é cultura? Bom, lá na minha empresa, na Nelway, tem uma cultura, lá na Security Leaders tem outra cultura, nas empresas de Santa Catarina tem uma cultura, nas empresas de Porto Alegre tem outra cultura. Então, cada empresa tem uma cultura e num nível. Não adianta, eu nunca gerenciei isso, Rodrigo, eu nunca pensei em gerenciar cultura, o máximo que eu fiz foi enviar os phishings, fazer treinamentos, né? Legal, então você já criou uma cultura. Ela é diferente de outras culturas, cada um vai ter a sua, mas ela tem um nível, tá? E aí foi até interessante que aí falando em cultura, a Forrester Consulting fez uma pesquisa em 2019 com mais de 1.200 profissionais da área de segurança e aí perguntaram o que eles acham que é cultura dentro da empresa, né? E aí vamos entender um pouquinho o que é isso. 29% acham que é compliance com as políticas de segurança. 24% responderam que cultura de segurança é ter consciência e entender os problemas de segurança. 22% acham que o reconhecimento da segurança é uma responsabilidade, que a cultura é o reconhecimento de que segurança é uma responsabilidade compartilhada. Todo mundo tem responsabilidade. 14% indicaram que isso tem algo a ser feito para estabelecer grupos facilitadores e promotores. E 12% disseram que uma boa cultura de segurança significa que segurança está impregnada na organização, né? Na minha opinião, e da linha de estudo que eu sigo e que a gente tem trabalhado, essa última resposta é a que está mais condizente, onde a cultura, a segurança, ela está impregnada nas ações, no comportamento, nos pensamentos, nas decisões e tudo aquilo que é feito dentro da organização. Aí sim eu posso falar que eu tenho uma cultura de segurança. Tá? Então, a cultura, ela é mais ou menos, resumindo em uma frase, ideias, costumes e comportamentos sociais de uma organização que influenciam na sua segurança. E aqui eu tenho um gráfico, né, que mostra, tá ali o usuário, e aí ele tem o quê? Em cima, o seu conhecimento, os seus comportamentos e os seus valores. Então, isso está com ele. Mas, para ele colocar isso para fora, como ele vai agir, ele ainda tem fatores externos, que são as pressões sociais ali dentro da organização. Se alguém admite que ele age de uma determinada maneira, e se eu falar que segurança é legal, todo mundo vai rir da minha cara, ou vai achar feio, ou então eu sou o chato que eu travo minha tela quando eu levanto do computador para
por uma questão de segurança, não deixo impressos em cima da mesa. Então, eu tenho atitudes, mas as pressões, todo mundo acha que eu não devo fazer aquilo. Então, vem as pressões sociais que podem influenciar nesse comportamento. Ou então, as dinâmicas de grupo, ou seja, como o grupo age, como o que é esperado de um grupo e o contexto. Se é uma pessoa que tem um determinado cargo, ou ele está numa determinada posição, ou está numa situação de pressão, ou quantas empresas a gente já viu que tem um incidente de segurança, não precisa ser nem dentro dela, pode ser um concorrente. Teve um incidente de segurança no concorrente, ela começa desesperadamente a olhar para dentro de si, todo mundo fica mais preocupado com segurança, aparecem investimentos, novas vagas, faz-se uma palestra, divulga a notícia interna. Então, diversos fatores vão influenciar o comportamento das pessoas dentro da empresa. Então, não é só o que ela sabe, ou seja, não é só aquela palestrinha que a gente fez, né, lá dentro do nosso programa de conscientização. É uma série de situações e uma série de ações que vão influenciar isso. Tá? E aí tem o caminho dos 3 Cs. Então, Rodrigo, a gente tinha falado dos 3 Cs. Sim, porque o que acontece? A conscientização ela é a ferramenta, ou seja, fichas, treinamentos, palestras, eles são importantes, mas ela é uma parte. Então, você tem a conscientização objetivando o quê? Modelar o comportamento. Então, eu sei que as pessoas elas clicam muito em phishing. Então, eu preciso usar as ferramentas da conscientização para fazer com que elas cliquem menos. As pessoas não reportam problemas de segurança ou phishings que elas receberam, aquilo que elas acham que é phishing. Então, eu vou usar as ferramentas da conscientização para moldar o comportamento. Quando eu usei a conscientização e modelei o comportamento do meu usuário, aí eu passo a criar cultura, que é quando as pessoas começam a agir naturalmente com uma postura de segurança. Então, é nada mais que conhecer como é que estão meus usuários, e aí toda vez que você vai fazer um programa de segurança, você vai fazer um assessment nesses usuários, conheceu, viu onde não está legal, define os objetivos de melhoria que você quer dentro da empresa, executa a modelagem como? A partir das ferramentas de comunicação, de conscientização, mede esses resultados e retorna para ir definir novas ferramentas de modelagem. E assim, o programa de cultura, né, ele jamais vai parar. Ele é uma roda que não para de girar nunca. Por quê? Eu fiz aqui um programa de conscientização, fiz 10 palestras, fiz 20 phishings. Só que quantas pessoas entraram na tua empresa depois que você começou? É muito comum quando a gente mede, as pessoas que estão mais antigas, participando das atividades do programa, elas clicam menos, elas reportam mais, ou seja, elas agem de forma natural, de uma maneira mais segura. Em relação às novas pessoas que estão na empresa, que ainda não possuem aquela cultura, não foram treinadas, não foram modeladas. Então, veja, até agora a gente está falando de segurança e a gente não falou praticamente nada de tecnologia, né? A gente falou basicamente em comportamento humano, ciência do comportamento, né? Então, o caminho dos 3 Cs é conhecer, definir objetivos, executar modelagem, medir e retornar. E aí, Rodrigo, mas é importante a gente ter atenção a uma coisa. A gente falou ali, voltar a esse slide, que é na corporação inteira. É quando, nesse slide aqui, o 12, disseram que uma boa cultura significa que a segurança está impregnada na organização. E estar impregnada na organização, ela remete a fazer parte do comportamento e do dia a dia de todos. Quem nunca viu uma empresa que, por exemplo, o pessoal do TI não participa do programa de segurança, não recebe o phishing, não é testado. Diretores não têm proteções que colaboradores normais possuem. Por que o cara da TI tem certas permissões de navegar em sites proibidos e o usuário comum não tem? Então, existem diversas situações que ocorrem dentro de empresas que a cultura ela não fica homogênea dentro da empresa, né? Ela fica espalhada com comportamentos e permissões diferentes. Por isso que quando lá nos primórdios se falava que segurança ela tem que ser top-down, ou seja, tem que vir de cima para baixo, é isso mesmo. Tem que ser o presidente da empresa, ele precisa
ele precisa ser o modelo número 1, participar das atividades junto com todos os demais colaboradores. Por isso que ele tem que bater o bumbo ali e fazer com que as coisas aconteçam, tá? Então, quando é que eu tenho cultura, Rodrigo? Quando você a ignora. Quando você não souber mais o que é cultura, quando você ignorou os ensinamentos, ignorou tudo, e as pessoas estão agindo de forma natural, é realmente quando você conseguiu atingir a cultura, tá? E aí, falta, acho que 2, 3 minutos aqui eu termino, né? A gente está com... Eu preparei meia hora, a gente começou um pouquinho depois das 2h10, então eu preciso de mais, talvez 2, 3 minutos a mais aqui para terminar o conteúdo, mas já estão nos últimos slides. Existe um modelo de maturidade de segurança que foi lançado pelo Perry Carpenter e pelo Kai Rohrer, que estão disponíveis no livro deles, o Security Culture Playbook, e que, falando um pouquinho de medir maturidade, né? Então você começa, como é que você mede maturidade? É a capacidade de fazer alguma coisa. Então você tem a iniciar, você vai definir, vai repetir, vai gerenciar e vai otimizar. É quase um PDCA que você está ali o tempo todo medindo, né? Quando você fala das dimensões de cultura, a gente começa a olhar para o lado do comportamento, o que eu sei, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu falo, o que eu sinto, e nas responsabilidades de cada um. Responsabilidades cognitivas, normativas, ou seja, como ela se comporta, de compliance, que são de conformidade, de comunicação e de atitudes, né? Então, tudo isso é necessário eu olhar ponto a ponto disso para poder medir a minha maturidade de segurança dentro das empresas. E aí existe esse modelo, que eu estou replicando o modelo que é do Perry e do Kai ali, que está no livro, né? Que ele tem vários níveis. Eu começo do nível 1 ao nível 5 de maturidade. E tem o 1 é o básico, o 2 é quando você está na foundation, ali no início da segurança, da conscientização. O nível 3 é quando você vai já para uma segurança programática de comportamento e conscientização, ou seja, você já planeja, como eu coloquei ali. Na quarta, você já começa a realmente gerenciar comportamento, você começa a estudar o comportamento das pessoas. E na quinta, é quando você realmente tem uma cultura sustentável. E tem 2 faixas aí que são interessantes, 2 linhas. A linha vermelha, ela é o nível do risco que a empresa tem de exposição. E aí, quando ela tem um risco de exposição aqui, a brechas, a incidentes, a vazamentos, a ransomware e a perda de dinheiro. Então, à medida que o seu programa, a sua maturidade vai avançando, você vai diminuindo essa linha vermelha, ou seja, vai diminuindo o risco para a empresa e vai aumentando a linha azul, que ela representa a maturidade e o ganho de maturidade de segurança ao longo do processo, tá? Então, um programa de segurança, você não pode fazer palestras e phishings por fazer. Hoje existe ciência por trás disso tudo, que pode levar a ter resultados gerenciados, né? Resultados que vão realmente permitir que você tenha resultados que você pode, enfim, medir. Por fim, eu quero trazer um exemplo que é uma sobreposição de dados ali. Então, você medindo no começo, você no básico, você tem pessoas clicando o rosa claro, né? E-mails de phishing abertos e credenciais compartilhadas, né? Conhecimento dos empregados é baixo. E à medida que você vai avançando, você vai verificando que, por exemplo, o score da cultura ele é bem baixinho no primeiro nível e ele vai subindo até o último nível, que é o nível 5. E uma coisa interessante, o número de phishings, ele cai absurdamente de pessoas que clicam no phishing, mas o número de pessoas que reportam phishing, e aí tem ferramentas de reportar phishing, né, existentes que você... quem quiser ter implantar um programa e medir, é necessário ter ferramentas que te permitam com que usuários interajam e reportem. Olha como essa faixa amarela no nível 5 ela é absurdamente grande. Então, assim, isso vai te permitir medir a cultura, quantas pessoas estão. Então, eu lancei um determinado phishing em janeiro, eu tive, sei lá, 100 pessoas que clicaram e 50 pessoas que reportaram aquilo como suspeito de phishing. No final do meu programa, eu posso determinar, colocar 6 meses, 1 ano de acompanhamento. O meu objetivo é o quê? Que, sei lá, 5 pessoas ou nenhuma, né, cliquem naquele phishing, mas que
de 300, que era meu universo, 250 reportem. Ou seja, ela me reportou um possível phishing, ela não clicou e ela trabalhou em prol da segurança, né? De todos. Então, como é importante o reporte? Porque isso vai medir como está realmente o comportamento das pessoas, tá? Basicamente, é muito curto tempo, mas eu quero lançar essa ideia. As fontes aqui desse trabalho meu de pesquisa, que é o que a gente faz, são alguns livros, que é o Transformational Security Awareness do Perry Carpenter, Cybersecurity ABCs da doutora Jessica Barker e do Adrian Davis. É bem legal esse livro. Master Human Hacking, que é do Christopher Hanna, que é muito, muito bom isso. Bem interessante esse título. Ganhe amigos, influencie pessoas e deixem eles trabalharem melhor para você, né? Eles se encontrarem melhor junto a você. E, por fim, o livro Security Culture The Security Culture Playbook, que foi lançado aí faz um mês e que traz meio que esse modelo. Também tem 2 podcasts legais, quem quiser se aprofundar no assunto, que é o Oitavo Sentido, Insights no Oitavo Sentido, e o Security Mastermind, estão disponíveis aí em todas as plataformas de podcast, todos. Infelizmente, todo esse conteúdo é em inglês, tá? Dos livros e também dos podcasts. Quem tem facilidade, eu recomendo muito ouvir, é bem legal, bem engraçado. Inclusive, a semana passada foi o Dia Mundial da Senha e o Perry, no 8-Layer Insights, ele fez um bate-papo com uma senha e é hilário, é um programinha ali de 8 minutos. Imagina você conversando com uma senha e é bem, bem legal de assistir, tá? Enfim, e aí eu quero deixar aqui eu quero lançar em primeira mão esse evento. No segundo semestre eu estou lançando um livro, que é Usuário como elo mais forte da corrente, guia prático para a implantação de programa de conscientização, comportamento e cultura em segurança da informação, que vai ter como base todo esse conteúdo. Isso aqui foi só um comecinho, e aí a gente vai trazer ferramentas para permitir com que as pessoas realmente aprendam e possam ter uma ferramenta prática do dia a dia, tá? Para atingir esse tipo de objetivo. Então, eu quero agradecer a todos, agradecer aos Security Leaders, a Graça, ao Sérgio, a Leia, a Cida e todos aí que possibilitaram a gente estar por aqui. Obrigado. Quem curtiu, quiser bater um papo sobre o assunto, me adiciona no LinkedIn, você vai me procurar lá, Rodrigo Jorge Danel, e é fácil me encontrar. Tá legal? Muito obrigado, e eu não sei se temos tempo e espaço para perguntas, mas se sim, estou aqui à disposição de todos vocês. Obrigado.